Oi, 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 boa noite. O pessoal tá chegando. Desculpa, gente, eu tive um imprevisto, mas já estamos aqui e eu prometo que eu vou direto ao ponto, porque eu valorizo muito o tempo de vocês, tá? E eu sei que é importante a gente falar sobre esse assunto, saúde emocional. Vocês que estão entrando agora, como vocês consideram? Vocês têm saúde emocional? O que é saúde emocional para você? São coisas que a gente precisa começar a pensar. Hoje eu quero abordar esse tema que pode até causar um pouco de estranheza em vocês, mas não tem como eu me esquivar de falar sobre um assunto que tem tanta relevância com o tema de saúde. Tá? Então, embora eu não seja psicóloga, e vocês podem ficar tranquilos que eu não vou invadir um campo que não é minha especialidade, meu objetivo hoje será trazer alguns questionamentos relevantes e atuais. Perguntas para você responder para você mesmo. E eu também eu espero contribuir de alguma forma para você refletir como você pode melhorar a sua saúde emocional. Na atualidade que a gente vive, nesse mundo agitado, corrido, todo mundo está sobrecarregado. Você já se sentiu que estava ficando louco? Você já se sentiu como se tivesse chegado no limite da sua razão? Aquele momento em que nada faz sentido? Outro dia eu vi um pastor famoso, que eu não vou citar o nome dele, mas ele admitia publicamente que tinha dias que ele sentava, chorava, se sentia fracassado, se sentia perdido. Confesso que até eu fiquei muito surpresa. Eu sei que todos nós temos os nossos momentos, mas quando parece que alguém está num nível mais elevado que o nosso, né? A impressão que a gente tem é que a vida do outro ela é perfeita. E quando a gente vê essa vulnerabilidade, chega a ser uma surpresa. Mas não deveria. Entre as pessoas que acreditam em Deus, é possível ouvir de tempos em tempos alguém contando de seus sofrimentos, das coisas da vida. E então surge aquela frase: no céu eu vou perguntar para Deus por que eu passei por isso, por aquilo. E eu gosto de saber que Deus já deixou registrado respostas para a maior parte dos nossos questionamentos. Existe um verso na Bíblia que está em João 16, 22 e 23, em que Jesus está conversando com os discípulos pouco antes de morrer na cruz. E ele diz assim: por enquanto vocês vão sofrer, chorar e ter muitas perguntas, mas naquele dia, quando a gente se encontrar, vocês não vão me perguntar nada. Como assim? A psicologia hoje ela é uma ciência recente, mas toda a Bíblia ela é recheada de conceitos sobre ela. Para Deus, e esse Deus que maravilhosamente nos formou, mente, corpo e espírito, eles estão conectados, eles estão ligados. Mesmo para a OMS, o conceito de saúde ele engloba os três. Ninguém pode se considerar saudável se estiver faltando algum. Mesmo a questão espiritual, que alguns são resistentes, ela é fundamental para se ter saúde integral. Senão você fica manco. Falta um pedaço e terá consequências. Para a nova geração, falar sobre problemas emocionais é mais fácil. E as pesquisas indicam que eles não somente admitem as suas debilidades emocionais, como procuram ajuda com muito mais facilidade. Entretanto, as gerações anteriores, elas têm uma aversão no que se diz respeito a terapias psicológicas. Chega até a ser engraçado como que eles falam animadamente sobre doenças físicas, e eu já vi muitas vezes a pessoa até se gabando da quantidade de dinheiro que elas gastam com a farmácia mensalmente. Mas se alguém um dia
falar ou sugerir que existe uma conexão com o seu lado emocional, nossa, estão me chamando de maluco, estão me chamando de doido. Sabe que o funcionamento do cérebro, ele ainda é um mistério. Depois de tantas pesquisas, pouco se sabe e é muito complexo. E o pouco que a gente sabe é maravilhoso aos nossos olhos. Voltando para a Bíblia, o sábio Salomão, ele dizia assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fonte da vida. Aqui o sábio, ele não está falando do coração como um órgão que apenas bombeia o sangue. Aqui ele fala sobre como devemos nos resguardar e cuidar daquilo que nós entramos em contato e que afetam os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Porque tem coisa que não deveria entrar dentro de você, porque te suja por dentro. Livros, revistas, filmes, conversinhas sem propósito, palavrões. Tá na moda hoje, né? E parece até que não tem nada a ver, mas saiba, isso te afeta. É como um livro que mexe com as suas emoções, como um filme que às vezes te impede de dormir, como um palavrão que ele é tão asqueroso que parece que te suja mesmo por dentro. Cuide daquilo que entra dentro de você, porque isso vai moldar sua maneira de ver e de encarar a vida. E a atitude mental de uma pessoa pode determinar seu sucesso ou seu fracasso frente ao mesmo desafio. E isso é fascinante. Eu li um estudo que fizeram nos Estados Unidos, já tem um tempinho. Falava sobre situações traumáticas. É um estudo muito interessante, mas ele é longo. Então eu quero apenas contar as partes principais, tá? Fizeram uma pesquisa em um local famoso que ele é considerado como se fosse uma favela nos Estados Unidos. E evidentemente, naquele local, a violência ela é muito alta. Então, traumas como divórcios, morte precoce, abusos, perda dos pais eram algo corriqueiros. E que a média de traumas que uma pessoa podia ter durante a sua vida eram de 4 traumas. E esses pesquisadores, eles fizeram uma relação com a expectativa de vida daqueles moradores. E entenderam que a cada trauma que a pessoa vivia, diminuía a expectativa de vida dela em 5 anos. Muita coisa, né? E eles constataram mesmo isso, e foi uma pesquisa muito séria e que mostrou essa consequência. E a pesquisadora, ela ficou tão impressionada com aquele resultado que ela resolveu fazer uma pesquisa ao inverso. Agora eles escolheram o local onde tem mais centenários nos Estados Unidos, que é Loma Linda. E eles descobriram que naquele local a média de traumas que as pessoas tinham eram a mesma dos moradores daquela favela famosa. 4 traumas. E inclusive eles encontraram uma senhora centenária que já tinha vivido 6 traumas. Ou seja, pela pesquisa dela, ela já deveria estar morta. Mas por que ela estava viva e não estava morta? Presta atenção nisso. Apesar de ter peso, o que acontece na minha ou na sua vida não determina necessariamente a qualidade da nossa saúde mental ou emocional. Deixa eu te contar um fato curioso que você talvez ainda não sabe. A criança, desde o momento que ela nasce, ela está coletando informações. Tudo que você ensina, ela está guardando no cérebro. Cada situação é registrada e ela vai guardando dentro do cérebro dela como se fosse uma sacola. E as informações como se fossem blocos.
você dá a informação e ela vai guardando. Só que ela cresce, o cérebro expandiu e agora ele precisa saber o que ele guarda e o que ele joga fora. O que faz sentido e aquilo que não tem mais espaço. É por isso que a adolescência, ela parece ser uma fase muito chatinha, né? Todo adolescente questiona. Ele não aceita mais aquelas respostas vagas. Ele precisa ter um motivo convincente para fazer ou para deixar de fazer. O adolescente, ele te testa. Não porque ele quer te irritar. É porque ele pensa diferente e ele analisa muito a sua coerência. Não adianta mais você dizer algo que você mesmo não faz. Você entende isso? Uma notícia é que antigamente a adolescência é dos 13 aos 18. Hoje, pesquisas já indicam que a adolescência vai até os 27 anos. Por quê? Porque os pais mudaram. Têm dificuldades em dar mais autonomia para os seus filhos, responsabilidade mesmo. Eles têm dificuldade em ter uma saúde emocional forte porque eles não aprenderam a ter saúde emocional. Eles não podem aprender aquilo que eles não foram ensinados. Porque eles foram ensinados só para ganhar, para vencer, e isso é péssimo. A gente aprende errando, tropeçando, e nós vamos criando resiliência. Não é gostoso, mas é necessário. Problemas emocionais, eles começam na infância, a maioria das vezes. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas é uma realidade. Quando eu estava na minha adolescência, eu passei momentos muito difíceis, porque eu não me entendia. Eu chorava muito. Eu sentava no chão, do lado da estante de livros que tinha lá em casa, e eu lia. E foi lendo que eu aprendi a me entender, a entender o mundo, como que as coisas funcionam. Por isso que é importante ter bons livros de maneira acessível, né? Senão, as pessoas elas acabam se refugiando apenas nos filmes, revistas sem sentido, e gente que não tem como ajudá-las, e a dor ela vai ficando cada vez maior. Nós precisamos ter recursos para melhorar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mas você já reparou que parece que algumas pessoas sofrem muito e outras parecem que não sentem nada? O que será que faz diferença? Sabe que na Bíblia a gente vê isso de uma maneira bem aberta. Né? Eu gosto da Bíblia porque ela mostra os problemas reais das pessoas mesmo. Então, a gente vê personagens bíblicos que sofreram emocionalmente de maneira intensa, como Elias, como Jó, como Davi. Eles eram sentimentais, eles falavam o que eles pensavam, eles botavam para fora. E você vê como Deus tinha aquele prazer de estar junto, de agarrar, mesmo sofrendo, eles sabiam que Deus estava ali com eles. Só que existem outros personagens da Bíblia que poderiam ter demonstrado esse sofrimento, mas não é relatado. Parece que a saúde emocional deles era um pouco mais forte. Pensa em Esther, em Ruth, em José. Olha, a história de Esther não é um conto de fadas. A situação ali não era muito simples. E mesmo assim a gente não vê ela chorando, se lamentando. Ruth, o seu esposo morre e ela vai para uma terra completamente estranha, desconhecida. O que ela faz? Deixa a sogra ali do lado e não. Vou trabalhar. E cai em cima. José, ele sai da casa dos pais, é jogado num poço, é vendido e parece que a vida só vai cada vez mais pro buraco, né? Só que a gente não vê ele reclamando.
Aí você pode pensar assim, não, que não foi relatado. Provavelmente porque não reclamou mesmo. E você deve conhecer pessoas que tinham tudo para ter uma vida assim difícil, que você fala assim, gente, isso aqui é difícil. E a pessoa simplesmente parece que ignora e vai embora. Será que algumas pessoas sofrem mais do que outras? O que será que faz diferença? Deixa eu te falar uma coisa. Pensar no sofrimento, ele é normal, desde que ele não seja exagerado. Há pessoas que elas se jogam no trabalho e nunca pensam nisso. Outras, elas ficam com aquelas perguntas existenciais, né? Fica aquelas coisas na sua mente. E o que é o recurso que se cria? Vamos abafar esses ruídos. Eu não quero conversar sobre isso. Então a pessoa se joga com remédios, drogas, música, filmes, sexo, romance, sabe? É um vício. A pessoa sempre tá com um namorado novo, troca. Não deu certo, novo. Por quê? Porque ela não quer pensar nisso, então é um vício dela. A pessoa chega em casa, em vez dela pensar na vida, como foi o dia dela, o que ela faz? Liga o som, a TV, né? O rádio, a TV, liga o celular, tudo, porque ela não quer ouvir a voz dentro dela. Porém, a angústia, ela é uma realidade. E nunca se esqueçam, a angústia, ela é a mãe de todas as doenças mentais. Então você precisa sim parar e pensar nas suas dores. Tem gente que tem aquele sofrimento existencial, por que eu nasci, qual que é o meu propósito no mundo? Gente, Deus já falou, nesse mundo vocês vão ter aflição, é isso. Mas a maneira como você vai lidar com o sofrimento é que vai determinar o seu sucesso ou o fracasso. Então, o mal ele existe, não adianta você negar isso, tá? Existem perguntas que não têm uma resposta clara. Tem coisa que é só mesmo na eternidade, mas Jesus já falou que a gente nem vai querer perguntar muito, né? E a gente precisa aprender a lidar com essa angústia. Como que a gente aprende a lidar, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Você admite que você tem angústia? Você nega? Ou você mascara ela? Não quero nem pensar nisso, vou pensar em outra coisa, tá? Quando você admite que você tem um problema, você consegue trabalhar na solução. Quando você nega, você se fecha e aí você acaba não tendo respostas. E você acha que engana o seu subconsciente, mas você não engana, porque ele guarda, tá? E a maior parte das pessoas mascaram. Então, eu tenho um problema, então eu vou fingir que eu não tenho com outra coisa. E é onde surgem os vícios da pessoa, tá? Ou tem gente que se joga em comida, tem gente que tem vários tipos de doença. E às vezes você pensa assim, nossa, mas não tem nada a ver. Geralmente tem, tá? E sem Deus não tem como lidar com essa angústia. E isso é algo que a gente precisa se atentar mesmo. Porque mesmo quando a pessoa ela é ateu, para ser ateu mesmo de verdade, ela precisa estar bem resolvida com Deus. Porque senão ela é apenas revoltada com Deus, magoada. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e, na verdade, ele que estava me ajudando numa questão e a gente entrou nisso de você ter essas angústias, essas dores, coisas que você carrega de anos, e ele acabou me confidenciando uma situação da família dele. Ele falou assim, olha, eu odeio o meu irmão, eu odeio.
E eu quero ir lá falar para ele que eu odeio ele, mas eu não tenho coragem. E conversando um pouquinho, porque daí você começa a especular um pouco da situação. E eu falei assim, olha, pelo que você está me contando, na verdade não é que você odeia ele, você tem uma mágoa dele. Você ama o seu irmão, mas ele te magoou. E demorou um pouco e ele falou assim, de fato, agora que você falou, realmente não odeio ele, mas ele me magoou. E aí ele ficou com aquela cara de tipo, né? Eu falei assim, então, a solução é você perdoar no seu irmão. Aí ele levou um choque, né? Porque a maior parte das pessoas não consegue relacionar isso. Mas grande parte dos nossos problemas é falta de perdão. Você viveu aquilo e você não aceita. Você gostaria que tivesse sido diferente. Todo mundo gostaria. Ninguém gosta de passar por problemas. Mas tem hora que você precisa admitir, nossa, eu realmente passei por isso. E foi horrível, eu não gostei. Tem que jogar para fora. E no caso dele, ele nem precisaria falar pro irmão dele, porque a maior parte dos nossos problemas você não precisa contar para os outros. A não ser que o irmão dele fosse resolver, mas coisa de sei lá quantos anos atrás, 30, 40, 50 anos, quem que vai resolver? Não vai. Entende? É por isso que uma das coisas que eu ensino, isso até a gente vai falar um pouco melhor no Bioessence, mas uma coisa que eu ensino, você precisa escrever, botar para fora. Escreve tudo que você pensa, porque às vezes nem você sabe aquilo que tem atrapalhado a sua vida. Nem você se lembra mais. Só que você tem aquilo dentro de você guardado e você não consegue trabalhar. E às vezes a pessoa que te fez mal, ou a situação que aconteceu, já morreu, não existe mais. Não tem como você ir lá conversar com a pessoa. É o que você tem que resolver dentro de você. Aí o que a gente faz? A gente escreve. Escreve tudo que sente e queima e entrega para Deus. Ela vai ficar nas mãos de Deus mesmo. E eu até falei isso para ele. Eu falei assim, por que você não faz isso? Ele falou assim, eu já fiz isso. Eu falei assim, então, precisa fazer de novo. Porque tem coisa que machuca tanto que não é fazendo uma vez e vai dar tudo certo. Não, você às vezes nem sabe o que é, como que vai fazer uma vez e vai dar certo. Tem que fazer mais vezes, tá? E muitas das coisas que a gente carrega por muito tempo e sem admitir o que é pior, vira uma doença psicossomática. Você já ouviu falar isso, né? Que é a maneira que o seu corpo encontrou do seu cérebro ficar menos sobrecarregado. Então, você tem uma angústia, você tem uma situação, tem coisas que você não consegue perdoar, tem milhões de coisas. E, em vez de você admitir, você não admite. Aí alguém pergunta, você não, tá tudo bem, tá nada. Tá nada e você pode enganar o mundo inteiro, menos você mesmo, sabe? Que a pior mentira é essa, você tentar se enganar. Aí o seu corpo, ele fica vendo o sofrimento da sua mente ali. Aí fala assim, amigão, deixa que eu vou ajudar você. E aí o que ele faz? Ele pega para ele o problema. E aí a pessoa acaba desenvolvendo fibromialgia, problema do coração. É muito interessante, tem um estudo. Falar sobre o papel? É, isso mesmo. Deixa eu responder aqui. Eu vou falar um pouquinho depois, tá? No final. Então, voltando ao que eu tava falando. Então, assim, você tem um problema, você não admite que você tem, você não quer resolver ele, e aí o seu corpo pega para ele. E existe um estudo muito interessante, não dá tempo de falar sobre isso hoje, mas que até dependendo dos órgãos que você tem, a doença que você tem, é um tipo de problema que você carrega.
tá? Tem relação, sim. E é por isso que a gente precisa se conhecer. Você precisa se conhecer, eu preciso me conhecer, tá? E todos nós passamos por dificuldades. A única maneira de sair da angústia é atravessando ela. Mesmo Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele teve que enfrentar, fora todas as dificuldades, o Getsemane. Ele mesmo falou, Senhor, se possível, passa de mim, porque está muito duro. Mas, se não for possível, eu vou. E aí Deus falou assim, pode ir, porque é o único jeito. E não é fácil. Então, essa angústia existencial, ou então conflitos interpessoais, independente de quais eles sejam, você precisa lidar com eles de frente. É por isso que eu falei sobre o papel, né, Sônia? Você pega um momento que você está sozinho, né? Vai para um local onde só vai estar você, não sei, se organize porque é algo muito particular. Lá você pega o papel e começa a escrever o que você sente. Às vezes, isso não vai sair tão rapidamente, você precisa se forçar. Você precisa começar a pensar como que foi sua infância, sua adolescência, ou mesmo coisas recentes. Gente, todo mundo passa por problemas, não é só criança. Tem coisa que aconteceu semana passada que você, tá por aqui, ainda não engoliu, não é? E aí, nesse momento, você para e escreve. Escreve tudo. Vomita, se for necessário. Joga pra fora, tá? Não deixa o negócio pela metade. Só que não lê. Isso é importante. Não leia. Você jogou, não revira isso aí, não. Escreveu, terminou de escrever, queima, não é para guardar, não é para nada, não é para fazer cartinha, enviar para pessoa, nada disso. Você queima, você entrega para Deus, tá? Porque esse sentimento que você tem, ele vai envolver todo o seu ser. E o seu ser é físico, ele é mental, ele é espiritual. Todo homem maduro, ele é espiritualizado. Sabe que Carl Jung, ele foi um psicanalista lá da época de Freud, né? E ele não era crente, tá? Só que ele mesmo diz assim, ninguém fica curado plenamente sem resolver a sua espiritualidade. Não é interessante? A pessoa pode até achar que, não, mas eu sou ateu, não preciso resolver nada. Não, você precisa se acertar com Deus, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não acredito em Deus porque meus pais eram muito religiosos e isso e aquilo, e aconteceu isso e tal, tá? Você precisa se acertar. Se acerta com Deus, até para dizer que ele não existe, você tem que estar tranquilo. Aliás, o Dr. Rodrigo Silva fala um negócio que é de se pensar mesmo. Ele diz assim, que às vezes a pessoa que ela vai na igreja, ela faz tudo errado, na maior cara de pau. Ela é mais ateu do que, às vezes, uma pessoa que não acredita em Deus, que tá vivendo a vida dela, tá? Porque uma pessoa que acredita em Deus e faz tudo errado, como que ela não é? Ele é ateu não praticante, né? O outro é ateu praticante. Então são coisas que a gente precisa pensar. A gente precisa saber a origem das nossas angústias. Você precisa pensar qual é o sentido da vida. Não só a sua vida, mas por que nós estamos aqui? Os nossos objetivos, a transcendência. A Bíblia, ela nos dá todas as respostas. E eu acredito muito nisso. E eu tenho certeza que você também. E nós precisamos pensar na morte. E eu sei que pensar na morte todo mundo fica assim, opa! Mas, gente, a gente vive no automático, agitadamente. Então tem hora que você tem que parar e começar a refletir sobre a sua vida.
Será que você está preparado para se encontrar com Deus? Nesse momento eu queria te dar alguns passos para você se livrar dessa angústia. Primeiro, admita que ela existe, tá? Segunda coisa, trabalhe, enfrente ela, independente do que seja, enfrente ela. Tá? Se for necessário fazer o papel, faça, é muito bom, eu recomendo muito. Já vi muito resultado com isso, com os meus clientes, meus pacientes. E primeiro passo, faça o que é certo, mesmo que não seja a opinião da moda. Segundo, sucesso na vida não está ligado a poder econômico. Terceiro, ajude a aliviar a angústia do seu próximo. Isso é muito importante, porque às vezes você está tão concentrado em você mesmo, no seu mundinho, que você não consegue ver que as outras pessoas também passam dificuldade. Aí você fica ali, remoendo. E um dia quando você sai e enxerga as coisas ao redor, você vê que o mundo é tão grande que tem problemas muito maiores, que o seu é o de menos. E é mais fácil, não estou dizendo fica parecendo outra coisa, né? Você, o outro tá sofrendo mais. Não, mas você acaba não ficando tão em si mesmado, sabe? Essa é uma expressão curiosa, mas ela existe. E, principalmente, cultive gratidão. Agradeça todos os dias. Todos os dias. Agradeça tudo que Deus tem te dado, como a sua vida é, como é a sua família, tá? E saiba que todo mundo passa por problemas. E eu falei sobre angústia, falei sobre isso, sobre aquilo, mas eu quero continuar mais um pouquinho para a gente falar sobre a mágoa, o ressentimento, sobre perdão. Quer ser curado? Precisa de perdão. Eu escutei uma história já tem um tempo e eu achei muito interessante, de uma senhora que diz que ela era uma pianista muito boa, muito competente, só que um dia ela passou por um problema no seu casamento. Uma coisa nem era assim tão grande aos nossos olhos, mas para ela ficou muito sentida com o seu esposo. E disse que depois de um tempo, os dedos dela começaram a atrofiar. Até que chegou o momento que ela não conseguia mais tocar piano. Foi quando ela procurou a psicóloga que estava contando esse testemunho. E a psicóloga, então, escutou tal, até que entendeu qual era o problema e falou assim, olha, é o seguinte, você tem um problema com seu marido e você precisa perdoar. E ela disse assim, não, eu sei, mas perdoar ele está fora de cogitação. E aí a psicóloga pergunta para ela assim, mas o que é mais importante? Você perdoar ou você tocar piano? Você continuar com essa raiva, né? Ou você tocar piano? E aí diz que ela saiu, ela foi embora, porque ela preferia nunca mais fazer o que ela mais gostava do que perdoar alguém que ela achava que não merecia o perdão, ou que talvez nunca tivesse perguntado. E isso é independente, tá? A mágoa, o primeiro estágio dela é o enfraquecimento. Te enfraquece de maneira física, porque você perde a energia para fazer as coisas que você gostava. De maneira emocional, porque afasta as pessoas, você se afasta mesmo, porque você diz assim, eu só levo na cabeça, eu tento ajudar, eu só me dou mal. E a pessoa, ela chega num nível também, afetar o nível espiritual, porque ela já não
a Bíblia já não tem mais, sabe, aquela coisa que tinha antes, não tem mais sentido. O segundo estágio, ele te paralisa de maneira física, porque você trabalha e vai para sua casa, da sua casa para o trabalho. Você perde energia para tudo, não quer ver ninguém, tá? E os problemas emocionais, eles se intensificam, porque antes o problema era com aquelas pessoas que estavam lá fora, né? A pessoa se afasta das pessoas porque só leva na cabeça e tal. Só que agora, nesse segundo estágio, os problemas são com as pessoas que estão dentro da família. Culto familiar não existe mais. E o lado espiritual, ela nem quer mais ir na igreja. Porque no Novo Tempo tem pregador muito melhor. E é verdade, né? Ou no YouTube e tudo mais, né? O terceiro estágio, ele atrofia. No nível espiritual, a pessoa perde a fé. No emocional, o problema é com você mesmo. Você não se suporta mais. Você quer a morte. E o corpo, ele realmente paralisa. Ele cria uma doença tão grave que você não consegue mais se mexer. O quarto estágio, e mesmo que você possa achar que seja muito raro, não é tanto assim, é a morte. 90% dos problemas das pessoas começam na sua mente. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, sentimento de culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Então, o Senhor mesmo diz que esses sentimentos negativos que você acalenta dentro de você vai tirar toda a sua energia e vai te levar à morte. Muito mais do que perdoar os outros, eu sempre falo, comece a perdoar você mesmo. Quantas pessoas que eu já atendi, que a gente já conversou, e o problema é que ela fez algo no passado, que ela não consegue se perdoar, porque aquilo aconteceu, sabe? O diabo, ele fica te segurando, esses pensamentos ficam aí te perturbando. E você fica achando que aqui não é o seu lugar, você quer resolver tudo ou não quer resolver nada. Então, a Bíblia também diz um outro verso muito interessante, diz assim, ó, não se põe o sol sobre a sua ira. Entendeu que você tem um problema? Admite, tá? Uma coisa que eu sempre gosto de pensar, nem tudo você tem que responder, tá? Tem coisa que você não gostou, a pessoa falou, não te agradou, ela não precisa saber. Tem hora que você fala assim, tá bom, tudo bem. Só que tem hora que você precisa se posicionar. Porque senão a pessoa, ela invade o seu espaço pessoal. Tem hora que é importante você colocar um limite para ela, ó, coleguinha, fulaninho, você vem até aqui, daqui você não passa mais. Pode até soar um pouco grosseiro, mas se tá te fazendo mal, você precisa impor limites. Essa questão das emoções, elas são importantes, elas não podem ser negligenciadas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem hora que você simplesmente, ó, tá bom, não gostou, não quer? Beleza. Tem hora que você fala assim, peraí, vem cá. É assim que vai funcionar, tá? Pro bem de tudo acontecer. Porque senão vira uma ferida, sabe aquelas, quando você cai e cria um ferimento que tem uma casquinha? Toda hora fica lá remoendo. Ou alguém fica puxando, né? Ou você mesmo fica
puxando. Casquinha não é saudável. Precisa aprender a lidar com isso. Tem coisas que não fica casquinha, que fica cicatriz. Porque uma coisa é certa, perdoar não é ter amnésia. Amnésia é outro problema. Amnésia é uma doença, tá? Então, tem coisas que aconteceu que você vai lembrar pro resto da sua vida. Porém, a cicatriz, ela não dói mais. Entende? A casquinha, se puxar, e se você ficar puxando sempre, sempre ela vai estar ali doendo. Mas a cicatriz, ela não dói mais. Perdão é a mesma coisa. Quando você perdoa alguém, e às vezes a gente olha na Bíblia e acha que Deus falou uma coisa que ele não falou. A pessoa te fez mal, nunca pediu perdão para você, você perdoa ela, mas isso não significa que você vai andar coração com ela. Tá entendendo? Isso é importante a gente entender. É sério, sabe? Olha, você perdoar é algo muito mental. Você não precisa ir lá, abraçar e beijar, porque a pessoa às vezes nem quer. Então, você deixa ela lá e você fica aqui. Faz o papel, escreve tudo, queima, resolve, admite. Eu realmente passei por um problema. Isso realmente me doeu muito. Mas você escolhe não pensar mais nisso. Eventualmente pode acontecer, mas você vai ver que isso vai passando. Quando a gente não perdoa, é como beber um remédio, um veneno, querendo que o outro morra. Você conhece essas frases de efeito, tá? Você conhece, mas quantos de nós realmente vivemos isso na prática? A gente precisa realmente pensar nisso. E todo mundo passa por problemas. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, não tenho problema com ninguém. Glória a Deus, aleluia. Só que não, né? Porque, imagina, ainda mais cristão, né? Acaba tendo mesmo. Só que a maneira como a gente lida com isso internamente é que vai definir o tipo de vida que você vai ter. Se você vai realmente conseguir fazer suas coisas, ou se você vai ficar se atrasando por causa disso, se definhando, criando doenças que poderiam já estar resolvidas faz muito tempo na sua vida. A gente precisa ter uma mente forte, não a pessoa que derreta qualquer probleminha, nossa, o mundo vai acabar, tal. Não, a gente passa por problemas para ficar emocionalmente fortes, conseguir lidar melhor. Encare os problemas como oportunidades de crescimento. E eu sei que quando a gente fala isso parece um negócio muito lindo na prática, né? Mas é verdade. Deus permitiu isso. Então, assim, às vezes é o nosso orgulho, às vezes é a nossa arrogância, às vezes é realmente situações horríveis que a gente passou, mas que precisam ser superadas, porque você vai crescer, você vai evoluir e muito mais, você vai ter saúde completa, porque saúde completa é quando mente e corpo e o espírito estão alinhados. Fora isso, não existe saúde real. Existe uma saúde mascarada. E o que você quer ter? Você quer ter saúde mesmo? Ou você quer fingir que está tudo bem e ninguém tocar nesse assunto? Paz interior é algo que faz muita diferença, tá? Inclusive, como eu falei agora há pouco, a angústia ela é mãe de todas as doenças mentais. Se isso se perpetuar por muito tempo, a pessoa acaba, sim, desenvolvendo problemas de saúde muito sérios. Tudo afeta. O nosso corpo ele é muito ligado.
E não é isso que eu desejo para cada um de vocês. Eu quero que vocês tenham saúde em todos os aspectos, tá? E nesse processo de limpeza, às vezes você vai chorar, às vezes você vai sofrer, tá? Mas no final vai valer a pena, porque você vai realmente conseguir ter uma vida plena, uma saúde plena. É isso que eu espero de cada um de vocês, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo, quase 1 hora. Tá? E Deus abençoe todos vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.